Olá, graça e paz, família de Deus, povo ao qual o Senhor tem chamado, tem nos santificado. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje. E essa palavra se encontra lá no livro de Mateus, no primeiro capítulo, no versículo 21. Ali onde o anjo veio falar com José acerca da gestação da sua futura esposa, Maria. Então havia ali na cabeça de José uma certa inquietação acerca daquela gestação. E a palavra do Senhor diz que enquanto José pensava sobre essas coisas, veio o anjo e conversou a ele e disse para que ele não temesse, que ele devia sim tomá-la como esposa, porque o filho que ela estava esperando era gerado pelo Espírito Santo. E nós chegamos no versículo 21 então, onde o anjo disse a ele, olha, e ela dará à luz um filho, você o chamará de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observe que muitas vezes nós precisamos de muita comunhão com Deus para que possamos entender o que a Bíblia realmente nos ensina. Observe que acerca do Messias mesmo, acerca da salvação, faltou ali discernimento para a maioria dos judeus acerca de quem era Jesus. Afinal, eles aguardavam o Messias que viesse livrá-los do poder político e militar de Roma. No entanto, a promessa de Deus não era acerca disso. Tanto é que o anjo mesmo, quando fala a José, deixa bem claro a ele que o livramento, a salvação que o Messias viria trazer, seria dos pecados. Que era o maior erro que as pessoas estavam vivendo ali, o que causava mais sofrimento naquele povo, não era o poder de Roma. Observe que quando eles foram levados cativos por um motivo. E o motivo era o quê? O pecado. Estavam afastados de Deus. Então, se Jesus viesse para agir tão somente no poder político, se levantar contra o poder político ou militar de Roma, Jesus estaria tratando não da raiz do problema, do real problema. Estaria tratando de algo superficial. Por isso Jesus veio para trazer libertação dos pecados. Isso tanto para os judeus da sua época, quem ele veio e se revelou, também para todos aqueles que creem em Jesus nos dias de hoje e o recebem como Senhor e Salvador. E muitas vezes, como eu disse, se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, nos falta discernimento para entendermos a obra de Jesus. Afinal, para aqueles que realmente temem ao Senhor e desejam viver uma vida de santidade, ao ler esse texto e entender que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, muitas vezes poderíamos pensar ou questionar, talvez você um dia já questionou a respeito disso, por que eu ainda peco? Se Jesus veio para me libertar de meus pecados, para me salvar dos meus pecados, por que eu ainda peco? Talvez você já foi questionado por algumas pessoas que não creem em Jesus a respeito desse fato. Mas nós precisamos entender a real obra de Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos salvos, sim. Jesus nos salvou dos nossos pecados. O que acontece é que nós vivemos aqui em um corpo corruptível. Paulo fala que um dia esse corpo será revestido de incorruptibilidade, ou seja, essa santidade que agora ele está sobre nós, posicionalmente dizendo, ou seja, nós estamos na posição de pessoas santas, porque o Senhor nos santificou. Essa santidade ela se tornará plena no dia em que esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando estivermos na eternidade com o Senhor, ali onde os males da nossa natureza humana não terão oportunidade, não terão vazão na nossa existência. Mas isso não isenta o povo de Deus de buscar essa santidade, buscar um compromisso com Deus. Também não torna o sacrifício de Jesus inválido, porque estamos aqui nesse corpo e infelizmente pecamos de alguma forma. A palavra do Senhor mesmo diz que aquele que diz que não peca se faz mentiroso. Mas então qual é a diferença daquele que foi salvo dos seus pecados e aquele que não foi salvo dos seus pecados? A primeira coisa que temos que entender, assim como João escreveu na sua primeira carta, ele diz que aquele que pertence a Deus, ele não vive no pecado. Ou seja, ele tem uma nova natureza dentro de si, e ainda que essas duas naturezas vivam em conflito dentro de si, a nova natureza que recebemos de Deus e a nossa natureza humana pecaminosa, vivem em conflito dentro de nós, mas nós temos a natureza de Deus. E a grande diferença entre aquele que foi salvo do seu pecado é que ele não é dominado pelo seu pecado. E quando ele peca, por não ser dominado pelo pecado, por não ser o pecado que rege ou governa a sua vida, ele passa por um processo chamado arrependimento. Coisa que aquele que não foi salvo, aquele que não reconhece Cristo na sua vida, que não recebe o Senhor na sua vida, ele não consegue experimentar.
ele peca e talvez inventa algumas desculpas aí, isso não é pecado, não é bem assim como vocês estão dizendo, e por isso ele jamais experimenta o arrependimento, uma mudança de mente e futuramente também uma mudança de comportamento. Então nós temos que entender que nós, infelizmente, dizemos assim, pecamos, sim, mas nós não somos dominados pelo pecado assim como João escreveu na sua primeira carta. Mas Jesus, então o que é essa obra de Jesus que Jesus fez em nossas vidas? Observe que a primeira coisa que o Senhor nos salva é da separação que existia entre nós e Deus. Porque a Bíblia diz que existe uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, e é o pecado. Observe que Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. E lá não está falando da morte física, porque nós sabemos que todos nós, nosso corpo, todo mundo, a não ser aqueles que foram arrebatados no grande dia do Senhor, no dia do arrebatamento do Senhor, essas pessoas, a não ser essas pessoas que foram arrebatadas, todos nós vamos experimentar a morte, nosso corpo físico vai padecer. Então, mesmo sendo cristãos. Então essa morte que diz lá não está falando da morte física, está falando da morte espiritual, que é a separação entre nós e Deus que havia antes do pecado, antes de sermos livres do nosso pecado, antes de conhecermos a Cristo. Então observe que o texto de Romanos diz sim que o salário do pecado é a morte, mas diz também que o dom de Deus é a vida eterna, que está onde? Está em Cristo Jesus. A separação que existia entre nós e Deus, ela já não existe mais. Ela já não existe mais e agora não estamos mais distantes de Deus. Não estamos mais na morte, estamos na vida, porque recebemos essa vida. E essa vida, como eu disse, vai produzir mudanças em nós. Uma delas é essa questão do arrependimento. Outra coisa é a esperança de um dia estarmos na eternidade. E o forte anseio de fazermos a vontade de Deus, ainda que de vez em quando tropeçamos e erramos e desagradamos o coração de Deus por vivermos nesse corpo corruptível. Mas há no nosso coração um desejo ardente de andar segundo os preceitos e os conceitos do Senhor. E o que fazer quando pecamos? Aquele que não entende o Evangelho, aquele que não consegue lidar com essa realidade, assim como Paulo, durante um tempo da sua vida, não conseguiu lidar com isso, ele mesmo questionou, quando escreve, se não me engano, aos Coríntios, ele diz o seguinte, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. E ele diz que aquilo que ele não queria fazer e ele fazia, ele diz, olha, isso não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo certamente passou por conflitos que talvez eu e você também passemos. Mas observe que quando ele foi falar com o Senhor acerca do espinho na carne, e disse, Senhor, eu já orei 3 vezes, e o Senhor não tira, o Senhor não me responde, o Senhor não tira esse espinho da minha carne, esse espinho é como se fosse um enviado do inferno a esbofetear o meu rosto, e talvez, muitas vezes sentimos também temos essa mesma impressão de como se existisse alguém enviado pelo inferno a esbofetear o nosso rosto quando deslizamos, quando infelizmente pecamos, e nós somos acusados, muitas vezes pelo inimigo, sim, mas muitas vezes pela nossa própria consciência. E nesse momento de conflito, Paulo, diante dessa triste realidade, de que aquilo que ele fazer, que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria fazer, ele fazia. E quantas vezes orou a Deus, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. A graça de Jesus está sobre aqueles a quem ele salvou. E a salvação é pela graça. A salvação, como Paulo escreve aos Romanos, é para aqueles a quem o Senhor demonstrou o seu amor, enquanto nós éramos ainda pecadores, porque a Bíblia diz que ele prova o seu amor por nós enquanto éramos ainda pecadores, ou seja, não havia mérito nenhum em nós. E essa graça que nos alcançou e que nos tirou dessa condição de dominados do pecado e nos trouxe agora para uma vida em comunhão com o Pai, essa mesma graça ela continua e precisa estar em ação sobre nossas vidas, porque continuamos pecando, continuamos não tendo mérito para alcançar algo de Deus, senão aquilo que está em Cristo Jesus, conforme Paulo diz lá. E quando nós passamos por esse momento de acusação, muitas vezes da nossa própria consciência, por não entendermos o poder de Deus, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele nos santificou, nós somos levados a passar por momentos de conflitos. E o Senhor também nos fez algo quando Ele nos salvou. Ele nos deu, conforme Paulo escreve aos Romanos, ele diz o seguinte lá no capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceite nenhuma acusação do inimigo,
porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que quando nós erramos, há um quebrantamento em nosso coração, há um arrependimento, tanto no nosso coração quanto na nossa mente, e o anseio de não cometermos mais aquele erro. E por causa disso, o Senhor manifesta a sua graça sobre nossas vidas e não permite que haja acusação mais sobre nossas vidas. Não há mais o poder da culpa, o poder da condenação sobre nossas vidas, porque agora nós sabemos que nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos salvos. A promessa que Deus fez através do anjo a José a respeito daqueles que crescem em Deus, que recebessem o Senhor Jesus como seu Salvador, ela realmente se cumpriu. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, as lutas que enfrentamos, dos tropeços que damos nessa vida, o Senhor nos salvou. Nós somos salvos pela graça. Nós temos hoje o direito de vivermos livre, com a nossa consciência livre de toda acusação. Nós temos também o direito de podermos dizer que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, que a morte não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado causava morte, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos trouxe a vida eterna. E agora, nós que entendemos isso, nós temos que viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Ao entendermos isso, que o Senhor realmente nos salvou, que Ele demonstrou tão grande amor por nossas vidas na cruz, oferecendo a si mesmo, oferecendo o seu Filho Jesus, por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, o que nos resta, o que fazemos agora então? A Bíblia nos responde isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Em outras traduções diz que o amor de Cristo é o que me impulsiona, é aquilo que rege a minha vida, é aquilo que governa a minha existência. E Paulo continua dizendo, se o amor de Cristo me constrange, agora eu entendo que se um morreu por todos, todos também morreram. E agora a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que por mim morreu. Então agora, ao entender a salvação que me foi oferecida na cruz, me resta viver para aquele que me salvou. E como eu disse, esse desejo é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. O termômetro para você saber se você realmente entendeu a salvação, se você compreendeu aquilo que Cristo fez por você, é se você entende isso, entende que você não está mais afastado de Deus, que não há mais condenação nenhuma sobre a sua vida, mas também, principalmente, que agora você deve viver para Jesus. Deve haver um desejo ardente no seu coração, no seu espírito, por fazer a vontade do Senhor. Isso é resultado de uma conversão autêntica, isso é resultado de um processo onde o Senhor trabalha em nossas vidas, porque Ele nos escolheu, nos chamou e, como Paulo disse, Ele nos santificou para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele tanto espera, segundo a palavra do Senhor lá em Romanos também, para que pudéssemos viver como outros filhos, os filhos que vieram depois do primogênito, que nós fôssemos a imagem do primogênito, que nós pudéssemos viver de acordo com o que Jesus viveu, fazendo a vontade do Pai. Esse é o desejo de Deus para mim, esse é o desejo de Deus para você. E o convite de Deus para mim e para você é que possamos entender quão grande salvação nos é oferecida em Cristo Jesus e que nós podemos e devemos oferecer a Deus uma resposta a essa salvação. Que o Senhor nos convença de que nós não estamos mais afastados dele. Se cremos no Senhor Jesus, se o recebemos como Senhor sobre nossas vidas, e que também que não há condenação mais nenhuma sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não somos condenados porque somos bonzinhos, nós não somos condenados porque alguém se ofereceu em nosso lugar, alguém pagou o preço da morte em nosso lugar, esse alguém foi Jesus Cristo. E agora, que nós possamos viver para o Senhor. O Senhor te convida a viver uma vida de santidade, o Senhor te convida a viver uma vida de devoção a Ele, e a palavra do Senhor diz que o Senhor já preparou tudo o que precisamos para viver essa vida de devoção. Basta crermos, obedecermos e entendermos aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Gostaria de fazer uma oração por nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos, porque um dia, ainda que não merecêssemos, o Senhor ofereceu o seu Filho por nossas vidas. Ofereceu para que Ele pudesse morrer, para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos agora termos comunhão com o Pai. E o Senhor agora nos livra de toda a condenação, o Senhor nos livra de toda a sentença contrária que existia contra nós, a cédula que existia contra nós foi rasgada na cruz. E agora, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração, pelo Teu Santo Espírito, um desejo ardente de vivermos de acordo com a Sua vontade. Que o Senhor aqueça o nosso coração para entendermos, para buscarmos, compreender e vivermos o Seu Evangelho. E que aquele que ainda não Te conhece, Pai, que tenha ouvido essa mensagem, que tenha orado comigo, seja alcançado pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor promova salvação, redenção, conversão na vida das pessoas. E que todos possam Te conhecer como o único e suficiente Deus. E um dia possamos estar juntos na eternidade, glorificando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a palavra de salvação alcance seu coração e produza isso na sua vida. Que um dia possamos estar na eternidade com Jesus. Deus abençoe.